Fala pra nós aí a sentença. Vem lá o nome de todo mundo, declara todo mundo italiano. Vem a sentença mostrando, quando o juiz dá a sentença, primeira instância, né? Ele declara todo mundo italiano. E a gente tem todos os casos que a gente protocolou, tanto materno quanto paterno, o juiz de primeira instância dá a sentença favorável, né? E aí, o que acontece depois da sentença? Tem que esperar um prazo para ver se não vai... A pessoa que a gente processou, porque quando a gente faz o processo judicial, a gente está processando alguém. Isso. Muitas vezes, todas as vezes é o Ministério da Interno, né? Então tem que esperar o tempo para ver se o Ministério vai se manifestar. Por um tempo, eles andaram aí levemente. A gente fez uma amostragem interna da Rotuno, que era um número assim, inferior a 4%, Sim. que tiveram ali processos recorridos. Mas que hoje, aí, a partir agora da decisão da Corte Cassacione, a gente espera que esse número vai ser reduzido a zero, porque acabou-se então essa discussão da grande naturalização, por mais que não seja vinculante, mas a gente espera que isso seja uma página virada no mundo da cidadania. Então a gente espera que depois da sentença a gente só venha daí ser, então, venha o trânsito em julgado. Né? Exato, é o que a gente tem visto, é exatamente isso. Recursos que nós já vimos, né, de processo de cidadania, foram só com base na tese da grande naturalização. Isso é um fato. E aí, quem não sabe o que é a tese da grande naturalização, nós fizemos um podcast só sobre isso, com 2 advogadas, o podcast, se não me engano, 2 ou 3. Clica aí, procura aí na playlist, vai estar lá, clica, o pessoal vai deixar na descrição também aí. Aí você consegue se informar melhor, até de curiosidade, né? Apesar de ser uma tese superada, conforme o Gustavo falou aqui, né? Já superada. No dia 12 de julho teve audiência, né? De 2 processos na Corte de Cassação, que seria o STF italiano, 2 processos de grande naturalização, e que os italo-descendentes, os advogados que estavam representando os italo-descendentes, saíram vitoriosos. A sentença agora é de agosto desse ano, né? Finalzinho de agosto, salvo engano. E aí o que a gente tem visto, Gustavo, é o seguinte. Saiu essa sentença. Essa sentença foi da Corte de Cassação do Colegiado Reunido. Então, apesar de não ser vinculante, é o mesmo tipo de sentença que deu origem, por exemplo, à cidadania materna. Que também não é vinculante, mas se usa, virou jurisprudência. Então, e aí os advogados me explicaram que não é vinculante, só de curiosidade, porque para virar vinculante precisa vários processos chegarem na Corte de Cassação e serem julgados da mesma forma, até que eles se reúnam e transformem isso, né, numa sentença vinculante. Se você for advogado, eu estiver falando algum tipo de besteira, peço desculpa, mas é mais ou menos essa ideia para quem é leigo. A gente tá fazendo aqui para 2 não advogados falando para leigos, tá? A gente tá tentando facilitar o que a gente advogados. Mas que os advogados me falaram, Armando, como foi uma decisão de um colegiado reunido, o Ministério não vai fazer chegarem mais processos lá porque sabe que vai perder. E perder lá significa pagar custas. Então não vai chegar o número suficiente para virar vinculante, mas vai virar jurisprudência do mesmo jeito. Exatamente. Então, o que tem acontecido duas hipóteses. Será que eles vão renunciar a todos os processos que eles recorreram, já que eles vão perder mesmo? Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão esperando chegar o dia da audiência. Quando chega o dia da audiência, no segunda instância, né, na Corte de Apelo, aí, eles renunciam no dia. Então, se você tem uma audiência marcada na Corte de Apelo pro ano que vem ou pro 2024, muito provavelmente você vai ter que esperar até lá. Você vai sair com êxito. Como o Gustavo falou, é tese superada. Mas eles não vão antecipar essa renúncia. Eles vão te deixar esperando. Quando chegar no dia, eles vão renunciar. Então, é isso. Mas é tese superada. O normal de acontecer é esperar 60 dias, que é 30 dias do visto do Ministério Público, mais 30 dias para transitar em julgado, e a família ter o trânsito em julgado. E aí é a festa, né, Gustavo? Aí a bandeirinha, né, Armando? Porque a bandeirinha. Te manda pro cliente a bandeirinha. A gente manda a bandeirinha pro cliente. Por que a gente diz isso? Porque a pessoa, ela acha que a cidadania é o passaporte, aquele vermelhinho, né, bordô na mão. E, na verdade, o passaporte é um documento de viagem. A hora de comemorar é exatamente quando saiu o trânsito em julgado. Porque aí, por uma decisão de um juiz, aquela família foi declarada italiana e ninguém mais pode dizer o contrário. Perfeito. Tu não tem nenhum documento que ainda prove isso, que a gente vai falar que é o próximo passo, é a transição dos atos. Mas ali é o momento que já tu pode se reconhecer italiano. Na verdade, a gente fala para todos os clientes que têm o sangue italiano, que eles já são italianos. Eles não vão pedir uma naturalização, eles vão ser reconhecidos, porque eles já têm. E ali é quando vem o reconhecimento do juiz, sem mais ninguém poder dizer que não, tem uma tese aqui de grande nação. Então ali é o momento de comemorar que é reconhecido italiano. Né? Dali ninguém tira, né? Dali ninguém tira. Dali é uma burocracia de administrativa, como acontece em qualquer lugar no Brasil, tudo que existem os processos administrativos e seus prazos, né? Eu costumo dizer que dessa parte para frente, o cliente não precisaria nem fazer agora. No momento que ele tem o trânsito em julgado, ele pode esperar 5 anos para continuar o processo, porque dali ninguém tira. Porque o próximo passo agora é a gente pedir a certidão de trânsito em julgado, que é o que às vezes o cliente não entende bem. Quando a gente fala, tua sentença transita em julgado 60 dias após a emissão. Show. Só que não significa que quando dá o 60º dia, eu tenho a certidão de trânsito em julgado na mão. Significa que não cabe mais recurso. Agora eu vou pedir a certidão de 90 a 120 dias para sair. Então, você espera 60, mais 90, mais ou menos, aí 120, quando atrasa muito, para que a gente tenha essa evidência do trânsito em julgado na mão, né? Exato. Porque sem isso, o que acontece? O comune lá não transcreve o ato. Daí para o comune, depois que tem a certidão de trânsito julgado, qual é a primeira materialização da minha cidadania italiana? Por que tu é brasileiro, Armando? Eu tenho uma certidão de nascimento brasileiro. É o documento que serve para tu fazer a tua identidade, a tua CNH, o teu passaporte. Então é a certidão de nascimento. Então qual é a primeira materialização de documento da cidadania italiana? É a certidão de nascimento da pessoa italiana, dizendo que ela é italiana. Né? É isso aí. E eu consigo materializar esse documento como? Pegando todos aqueles documentos que eu fiz
para protocolar o processo, mais a certidão de trânsito em julgado, e eu vou ter que levar aonde? No comune do antenato. Né? Para quem não sabe, resumido, o comune é a cidade que o antenato nasceu lá na Itália. E a mesma cidade que lá o meu bisavô, trisavô veio da Itália, é a mesma cidade que vai receber, então, os documentos e essa certidão de trânsito em julgado e vai emitir uma nova certidão dizendo que então Gustavo é reconhecido italiano aqui no Comum Novo da Lombardia. É isso aí, exatamente isso. E o legal é que o cliente vai ter a certidão italiana dele mesmo. Os dados vão estar tudo em italiano, mas é igualzinho a certidão brasileira. Então, como você falou, é no comune do antenato. Mas quando chega lá, Gustavo Guerra, nascido no dia tal, na hora tal, filho de tal, com um pai tal, local de nascimento, vai estar lá, Porto Alegre. Porto Alegre. A certidão é toda em italiana, com o brasão do comune, mas são os dados, né, da certidão brasileira. Porque, de fato, você é um italiano que nasceu no exterior. E não tem problema nenhum, porque italiano é por sangue, não é por solo, né? Então, você é só um italiano, filho de italianos, que nasceu no exterior, que agora está sendo reconhecido, né? E aí, esse papel é legal, porque a gente consegue, enfim, depois de 2 anos, às vezes 2 anos e meio, porque tu pega a montagem da pasta e tal, a gente consegue, enfim, entregar algo palpável pro cliente. Porque tu manda a sentença, ok. Tu manda o trânsito em julgado, tem o nome dele, mas ok. Agora, quando ele vê a certidão de nascimento, de casamento, tudo mais, com o brasão do comune, né? Onde a família nasceu e tudo mais, aí já começa a ficar mais palpável, né? A situação.